Por volta do ano de 570 a.C., Mnessarco, um homem prático, comerciante de profissão, dirigia-se ao local onde os deuses profetizavam. Tinha ido ao encontro do oráculo de Delfos em busca de bons presságios para a sua viagem em direção à Síria. Procurava, como qualquer comerciante na altura, riquezas e um regresso seguro a casa. Chegado lá, a Pítia, a sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, não lhe respondeu diretamente à pergunta que lhe fora colocada. E ao invés disso, virou-se para Mnessarco, este ambicioso comerciante, e disse-lhe assim: Escuta-me, Mnessarco, amado entre os homens que cruza o mar escuro como vinho. Não é acerca da tua viagem que te desejo falar, nem sequer dos lucros das terras da Síria, nem das riquezas que os navios trazem no regresso aos portos dos mortais. Desejo dizer-te sim, com alegria no coração, que já cresce no ventre da tua esposa, Parténis, uma criança destinada aos desígnios que ultrapassam qualquer homem. E digo-te eu, pela luz de Apolo que tudo vê, que esse filho excederá em beleza todos aqueles que alguma vez respiraram, e em sabedoria superará os homens que agora vivem e os que ainda hão de nascer. Muitos serão os povos que ouvirão o seu nome. Imensos serão os homens que abandonarão a discórdia ao escutar a sua voz. Tal será a grandeza do filho que te foi concedido, que o próprio tempo não conseguirá medir por completo os benefícios que dele virão para toda a raça humana. Mnessarco saiu de Delfos um homem diferente. Mudou imediatamente o nome da esposa para Pitazis, em devota homenagem à sacerdotisa Pítica. E quando a criança nasceu em Samos, uma ilha do mar Egeu, os pais deram-lhe o nome que carregava dentro de si a própria marca do oráculo: Pitágoras, ou seja, aquele que fala a verdade, tal como a Pítia, a sacerdotisa de Delfos, e vós, do deus Apolo. Com o passar dos anos, as histórias multiplicaram-se e engrandeceram-se. Dizia-se que Apolo não se limitara a profetizar o nascimento de Pitágoras, mas que tinha tido intervenção direta no mesmo. Que Pitazis, a sua mãe, fora visitada por uma aparição do deus. Que Mnessarco fora advertido para não tocar na esposa durante a gravidez. E que Pitágoras seria, em sangue e em espírito, filho do próprio Apolo. Como veremos mais à frente, estas ligações e linhagens de Pitágoras com os próprios deuses não teriam sido meramente especulados pelos autores que escreveram estas mesmas histórias, mas sim viamente sentidas e, na verdade, reais para muitos dos seus próprios contemporâneos. O século VI a.C. foi uma época de grande despertar da mente humana. Na região da Jónia fervilhavam ideias sobre a natureza do cosmos, a origem de todas as coisas e o lugar do homem no universo. Geometria, astronomia, medicina, matemática, tudo florescia em simultâneo. Nasceram então os primeiros grandes filósofos helénicos, que ficaram conhecidos mais tarde pelos pré-socráticos, dos quais Pitágoras, a par de Tales de Mileto, Heráclito, Anaximandro, Anaximenes e outros, faria parte. Samos, sob o governo de Policrates, encontrava-se no coração de todo este movimento. A ilha prosperava economicamente, circulavam livros, erguiam-se templos e os homens mais curiosos do mundo grego cruzavam os seus portos. E foi neste ambiente que Pitágoras cresceu. Mas desde cedo foi evidente que aquele jovem era diferente dos demais. Não era apenas mais um estudioso da sua época. Era um gênio, um polimata nato. Estudou música, geometria, astronomia, pintura e muito mais. E tudo nele refletia uma filosofia de vida total.
Os relatos antigos descrevem-no como extraordinariamente belo, sereno e dotado de uma calma quase sobrenatural. Nunca parecia dominado pela ira, pela inveja ou pela ambição vulgar. Em Samos, chamavam-lhe simplesmente o Samiano de longos cabelos e veneravam-no como alguém tocado pelos deuses. Mas com o passar dos anos, Samos foi-se tornando demasiado pequena e demasiado despótica para Pitágoras. O governo de Policrates, apesar de próspero, não deixava de estar envolto num manto de tirania. E logo, aos 18 anos, Pitágoras compreendeu que uma vida verdadeiramente filosófica dificilmente poderia florescer sobre aquele regime. A sua sabedoria precisava de liberdade, de movimento, de mundo. E foi então que, certa noite, partiu secretamente com Hermodamas, um velho mestre de Samos, especialista em Homero, e embarcaram para a cidade de Mileto, localizada na atual Turquia, para se encontrarem com o famoso Tales de Mileto. Este foi o homem que teria filosofado sobre o princípio aquático do cosmos, inventado um teorema matemático seu e identificado a posição da Ursa Menor no céu. Lá foram recebidos de braços abertos, tanto por Tales como por Anaximandro. E Tales de Mileto reconheceu imediatamente naquele jovem algo que raramente via nos homens da sua época, e então partilhou com ele as suas doutrinas filosóficas com generosidade. Mas Tales via também o que Pitágoras ainda não sabia, que a Grécia não chegava para acumular o melhor dos conhecimentos sobre o mundo e os seus mistérios, e que havia uma civilização mais antiga, mais profunda, cujos sacerdotes guardavam conhecimentos que nenhum grego havia ainda tocado por completo. Tales já lá estivera e disse assim a Pitágoras: Vai ao Egito, Pitágoras. Estuda com os sacerdotes da cidade de Mênfis. Se absorveres a sabedoria que lá existe, tornar-te-ás o homem mais sábio e mais divino da tua época. Pitágoras não hesitou e começou então a preparar a sua partida para essa terra de mistérios, enigmas e sabedoria. Mas antes de partir, Pitágoras transformou radicalmente a sua própria vida. Absteve-se de vinho e de alimentos de origem animal. Alimentava-se então apenas daquilo que fosse simples, leve e facilmente digerível. Como consequência, dormia pouco, mas mantinha sempre a mente e o corpo vigilante. Depois deste regime, partiu primeiro para Sidon, na Fenícia, onde conversou com sacerdotes de antigas tradições orientais. Mas a Fenícia era apenas o caminho, pois o destino era o Egito. E foi então que embarcou de lá com marinheiros egípcios. E durante a travessia, a sua figura impressionou toda a tripulação. Isto porque no início, alguns pensaram vendê-lo como escravo ao chegarem ao Egito. Mas Pitágoras nada disse. Permaneceu na proa durante 2 dias e 3 noites, imóvel, sem comer, sem beber, sem dormir. O mar corria sem tempestade. O navio avançava como se fosse protegido por uma vontade invisível dos deuses. E, na verdade, um dos marinheiros, perturbado, murmurou o seguinte: Este homem não é como os outros. Eu digo-vos, talvez estejamos perante alguém enviado pelos próprios deuses e não sabemos. Quando chegaram à costa egípcia, já ninguém pensava vendê-lo, nem escravizá-lo. Ajudaram-no a descer do barco, ergueram na areia um pequeno altar improvisado e ofereceram-lhe frutos, como se prestassem homenagem a um ser sagrado. Pitágoras, enfraquecido pelo jejum que tinha feito no barco, aceitou a comida em silêncio e depois seguiu o caminho. E em terras egípcias, entregou-se inteiramente ao estudo
dos templos e dos mistérios sagrados. Os sacerdotes de Heliópolis enviaram-no para Mênfis. Os de Mênfis enviaram-no para Dióspolis. E todos esperavam que este estrangeiro desistisse perante as dificuldades impostas. Tentaram dificultar-lhe a vida, como um teste às suas capacidades de resiliência. Mas Pitágoras suportou todas as provas com tanta disciplina e serenidade que acabou por conquistar a admiração de todos eles. E foi então autorizado a participar nos sacrifícios e a penetrar nos ensinamentos mais reservados das iniciações do Egito. Um privilégio que raramente era concedido a um estrangeiro. Passou lá 22 anos da sua vida. Aprofundou conhecimentos em astronomia, geometria, aritmética, música, aprendeu 3 formas de escrita egípcia, inteirou-se dos labirintos e das pirâmides que o convenceram da importância central da matemática e da geometria nos mistérios iniciáticos do mundo. Estudou a proporcionalidade das coisas não apenas como um facto geométrico, mas como um princípio cósmico e divino, aplicável também à alma, à música e à natureza. E foi a partir daqui que a sua filosofia começou a ganhar forma. Porém, o destino voltou a intervir. Em 525 a.C., Cambises II da Pérsia conquistou o Egito. Pitágoras foi capturado pelos persas e levado para a Babilónia. E aquilo que poderia ter interrompido, na verdade, a sua busca por conhecimento, tornou-se uma nova escola. Entre os magos orientais da Babilónia, aprendeu ainda mais sobre ritos sagrados, aritmética, astronomia, doutrinas sobre o cosmos e até práticas místicas e de magia que eram totalmente desconhecidas dos gregos. E por fim, aos 56 anos, decidiu então regressar finalmente a Samos, à sua ilha natal, e trazer consigo uma síntese sem paralelo naquela altura. A sabedoria grega, egípcia e oriental apenas num corpo filosófico. Pitágoras regressou à sua ilha natal um homem totalmente novo. Os habitantes da ilha ainda admiravam a sua serenidade e procuravam os seus conselhos, mas já poucos compreendiam os ensinamentos que este trazia do Egito e da Babilónia. Ainda assim, ele tentou partilhá-los, fundou uma escola chamada os Semicírculos e retirava-se frequentemente para uma gruta fora da cidade, onde estudava e meditava em silêncio. Mas a opressão de Policrates, aliada à resistência cada vez maior dos samianos às suas ideias, levaram-no a partir novamente. Atravessou o mar e dirigiu-se então para Crotona, no sul da atual Itália. A sua aparência, primeiro, impressionou imediatamente os habitantes da cidade. Era alto, elegante, harmonioso no gesto, vestia uma túnica branca simples e nada nele parecia excessivo. E, no entanto, tudo nele impunha respeito. Os magistrados da cidade chamaram-no prontamente. Primeiro, pediram-lhe que falasse aos jovens, depois às crianças e, por fim, às mulheres. Pitágoras aceitou falar para todos, e cada vez que falava, algo parecia alterar-se naqueles que o ouviam. Num ginásio de Crotona, diante de uma multidão inquieta de cerca de 2.000 pessoas, a sua voz ergueu-se com serenidade. Jovens de Crotona, não procurem a admiração dos homens, pois ela muda com o vento. Procurem antes a beleza interior, onde nenhum aplauso chega. O corpo envelhece, a riqueza passa, a fama morre, mas o carácter, a disciplina e a justiça são uma harmonia que ninguém pode destruir. Aprendam primeiro a governar-vos a vós mesmos, antes de governarem os demais. Quem é escravo do prazer não é livre. Quem fala, come ou deseja sem olhar a medida, acaba por desordenar a alma. A realidade deve ser mais bela do que a aparência. Por isso, sejam aquilo que desejem parecer, e que a vida seja como uma lira bem afinada.
Havia uma tal persuasão nas suas palavras que dia após dia a cidade inteira se voltava para ele. As multidões cresciam para o ouvir, pois Pitágoras não ensinava apenas filosofia, mas uma forma de vida, e com esses ensinamentos formou então uma comunidade. Os seus seguidores colocavam os bens em comum, moderavam os desejos da carne e reorganizavam inteiramente a existência, segundo princípios de harmonia e virtude. Chamavam-se entre si cenóbitas, ou seja, aqueles que vivem em comum. Eram uma espécie de uma fraternidade, e essa mesma fraternidade começou então a tocar o poder. Os pitagóricos conquistaram lugares no Conselho Supremo da cidade de Crotona e passaram a dirigir os assuntos da cidade. A política para eles não deveria ser o jogo das ambições, mas a aplicação da harmonia à vida comum de todos os habitantes. Durante anos, Crotona e outras cidades circundantes sentiram a presença daquela nova ordem, e em cada uma delas havia discípulos de Pitágoras, homens educados segundo a sua doutrina, colocados em posições de liderança. E quanto à comunidade em si, esta não aceitava qualquer homem entre os seus discípulos. É importante saber isto, pois antes de admitir alguém na comunidade, Pitágoras observava-os durante semanas. Perguntava como se relacionava com os pais, de que modo tratava os amigos, quais os desejos que o moviam, como utilizava o tempo livre. Observava a forma de caminhar, os movimentos do corpo, o tom da voz, a reação perante a ira, a reação perante o prazer, pois acreditava que o caráter invisível da alma se revelava sempre através dos hábitos mais pequenos, e nada escapava à sua atenção. Aqueles que passavam este primeiro exame eram então admitidos em prova, e aí começava a verdadeira iniciação. Só depois, durante 5 anos inteiros, os novos discípulos permaneciam em silêncio absoluto. Ouviam os ensinamentos do mestre sem sequer o verem. A voz de Pitágoras chegava-lhes por detrás de uma cortina, como se viesse de outro mundo. E só depois de ultrapassarem essa prova, eram finalmente admitidos à presença direta de Pitágoras e autorizados a entrar na comunidade. Aqueles que abandonavam a escola durante este período eram considerados mortos para a comunidade. Erguiam-se túmulos simbólicos em sua memória, como se tivessem falhado num segundo nascimento espiritual. E o silêncio ocupava o centro de tudo. Pitágoras chamava-lhe ekemuteina, ou seja, a arte do silêncio disciplinado. Para ele, o silêncio não era apenas a ausência de palavras, era domínio interior. A alma precisava de quietude para contemplar a ordem invisível do cosmos. Os homens mais inclinados à tagarelice raramente alcançavam profundidade filosófica genuína. E além disto, a vida cotidiana da Irmandade obedecia a um ritmo quase ritual. Ao amanhecer, os discípulos caminhavam sozinhos em lugares silenciosos. A alma, quando acordava, não devia mergulhar imediatamente na agitação das multidões, assim que despertava. Primeiro, era necessário harmonizar-se interiormente com o espírito. Depois, à tarde, vinham os estudos, as conversas filosóficas e os exercícios corporais. Tomavam banhos rituais em comum, comiam em comum e liam em comum. E por fim, ao cair da noite, cada discípulo regressava silenciosamente à sua habitação, mas não antes de percorrer mentalmente todo o dia que tinha sido vivido. Os pitagóricos davam uma enorme importância à memória e antes de adormecerem, perguntavam-se a si mesmos: Onde transgredi? O que realizei? Que dever deixei por cumprir hoje? Estes acreditavam que esta prática fortalecia o julgamento, a memória, a consciência de si mesmos e a capacidade de habitar o próprio passado com lucidez. Os ensinamentos de Pitágoras chegavam frequentemente sob a forma de frases enigmáticas, com duplo significado ou significado escondido. Algo que os discípulos tinham de aprender a interpretar. Por exemplo, quando Pitágoras dizia: "Não caminhes pela estrada pública", o que queria ele dizer? Pois bem, queria dizer: afasta-te das opiniões vulgares da multidão e procura a sabedoria dos poucos homens instruídos. E quando dizia: "Não agites o fogo com uma faca",
Pitágoras queria dizer: não provoques um homem que é dominado pela ira. Por detrás de cada frase escondia-se uma interpretação moral ou enigmática. E um dos temas centrais da comunidade era a contenção em relação ao prazer e ao próprio amor, pois Pitágoras considerava que a indulgência contínua enfraquecia o homem e destruía lentamente o domínio sobre si mesmo. E certo dia, quando um dos seus discípulos lhe perguntou quando se deveria entregar aos prazeres do amor, Pitágoras respondeu: Quando desejares deixar de ser senhor de ti próprio. Para ele, a maior parte das doenças nascia da indulgência excessiva, e a indulgência excessiva da incapacidade de dominar os próprios apetites. Chamava a intemperância e a avareza simplesmente a mãe de todos os vícios, e insistia numa máxima que os seus discípulos repetiam entre si, como se fosse uma oração. Devemos extirpar do corpo a doença, da alma a ignorância, do ventre o luxo, da cidade a sedição, da família a discórdia e de todas as coisas o excesso. O que acontece à alma após a morte do corpo? Esta era uma das questões centrais na filosofia de Pitágoras, e a sua resposta era simples, mas radical. A alma não morre, nunca morreu, nunca morrerá. Passa de corpo em corpo, de existência em existência, num ciclo contínuo de renascimento que atravessa homens, animais e todas as formas de vida. Nada desaparece verdadeiramente. E este foi, para muitos autores antigos, um dos primeiros homens na Grécia, se não mesmo o primeiro, a expor claramente esta doutrina. Para ele, a alma atravessa múltiplas existências e conserva em si vestígios invisíveis de vidas passadas. Após a morte, as almas deixavam os corpos e viajavam pelo ar. As almas mais puras ascendiam às regiões superiores, e as mais impuras permaneciam presas em estados de sofrimento, aqui, no nosso planeta. O deus Hermes conduzia-as entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E além disso, o ar estava cheio de espíritos e entidades intermédias, génios e heróis invisíveis, que eram responsáveis por sonhos, sinais divinos, doenças e presságios. Para Pitágoras, a tarefa mais importante da vida humana era conduzir a alma para o bem, pois um homem dotado de uma alma corrompida jamais encontraria descanso verdadeiro. E é então que desta sua crença na alma derivava tudo o resto. Se a alma transmigra para animais, então comer carne era potencialmente comer uma alma que foi humana. E por essa mesma razão, Pitágoras e os seus discípulos se abstinham de alimentos de origem animal. Alimentava-se de pão de cevada, mel, ervas cruas, ervas cozidas e bebiam sobretudo água pura. Este chegara mesmo a sentir repulsa pelos homens que necessitavam de carne animal para continuar o seu dia. Mas que medonho crime que é enterrar vísceras nas vísceras, engordar o corpo, amontoando dentro dele outro corpo. Que triste fado um ser vivo viver à custa da morte de outro ser vivo. E entre tantos recursos que a terra, a melhor das mães, produz, nada te contenta senão mastigar com cruel dente as feridas horrendas e trazer de volta os hábitos dos ciclopes? Não consegues acalmar a fome da tua voraz e insaciável pança sem que destruas a vida de uma outra criatura? Além dos animais, também as favas eram absolutamente proibidas. Acreditava-se que possuía uma ligação misteriosa com a origem dos humanos, que homens e favas tinham nascido da mesma substância primordial, e por isso mesmo Pitágoras recomendava evitá-las da mesma forma
que se evitaria carne humana. Esta proibição é menos percebida e tornou-se um dos aspectos mais famosos, mas mais misteriosos de toda a tradição pitagórica. E então, por todas estas razões ligadas à alma e à sua transmigração, Pitágoras e os pitagóricos tratavam os animais com uma reverência que os seus contemporâneos achavam desconcertante. De tal forma que muitas lendas foram passadas de geração em geração. Conta-se que uma vez Pitágoras encontrou um urso selvagem que aterrorizava os habitantes de Dáunia e, em vez de o matar, aproximou-se calmamente, alimentou-o com bolotas e grãos e fez-lhe jurar que jamais atacaria qualquer ser vivo. E, segundo a tradição, o urso retirou-se para a montanha e jamais voltou a ferir alguém. Para Pitágoras, a única coisa verdadeiramente universal em toda a realidade era que tudo podia ser numerado, medido e expresso em proporções. Era possível imaginar um universo sem cheiro, sem cor e sem som, mas era absolutamente impossível imaginar um universo sem números. Estes eram anteriores à matéria, ao tempo e aos próprios deuses, segundo o filósofo de Samos. E no princípio de tudo, logicamente, estava o número 1, o uno, aquilo a que os pitagóricos chamavam de mônada. A mônada era o símbolo da unidade primordial, a origem de toda a existência. Era o Deus de Pitágoras, a mente suprema, a causa e a inteligência de todas as coisas. Era representada por um círculo, uma forma perfeita, sem início, sem fim. E dentro de si, continha toda a totalidade do ser. E desta mônada, que era limitada por ser um círculo, emergiu a díade ilimitada, a dualidade, o número 2, a matéria. A mônada representava o espírito e a díade, a matéria. O número 1 representava ordem e perfeição. E o número 2, mudança e instabilidade. E da tensão entre o número 1 e o número 2 nasceu tudo o resto. O número 3 representava então o nosso mundo. E por isto mesmo, a grande obsessão de Pitágoras era os triângulos. Para Pitágoras, o próprio universo dividia-se em 3 mundos: o mundo supremo, o mundo superior e o mundo inferior. A alma humana refletia essa mesma estrutura, pois era composta de intuição, razão e mente. Para ele, acima do triângulo de 3 pontas, encontrava-se a chamada tetráctis, ou seja, uma figura triangular formada por 10 pontos dispostos em 4 fileiras. Um ponto no topo, depois 2, depois 3, depois 4. E juntos formavam um triângulo equilátero perfeito, e a soma de todos os pontos iria equivaler ao número 10, que era o número da perfeição para Pitágoras. Este era o número do regresso à mônada, depois de percorrido todo o ciclo da criação. Os discípulos de Pitágoras chegaram mesmo a fazer um juramento a esta tetráctis. Abençoa-nos, número divino, tu que geraste deuses e homens. Ó Santa, Santa Tetráctis, que contém a raiz e a fonte da criação eternamente fluente. Pois o número divino começa na unidade profunda e pura, até chegar ao sagrado 4. Do 4 gera a mãe de todas as coisas, o sagrado e único 10. 10 é o guardião de todas as chaves. Mas, como é sabido e conhecido, Pitágoras é famoso pelo seu teorema. O Teorema de Pitágoras. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, ou seja, o seu maior lado, é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados,
após extraída a raiz quadrada desse valor. Por exemplo, um triângulo retângulo com catetos, ou seja, os lados menores, respectivamente de 2 cm e 3 cm, teria uma hipotenusa de 13 cm ao quadrado. Daqui, teríamos de extrair a raiz quadrada de 13, que daria aproximadamente 3,6 cm. Os babilónios já conheciam esta relação triangular há séculos. Os próprios textos védicos da Índia registavam-na por volta de 800 a.C. Portanto, não podemos dizer que Pitágoras foi o inventor do seu teorema, mas este foi o seu grande explicador. O homem que provou vezes sem conta este teorema e o transformou numa demonstração rigorosa e universal que percorreu gerações.